Oi, meu povo, tudo bom com vocês? Eu sou a Vidigal, tutora de Biologia do segundo ano aqui do Projeto Feynman. E hoje a gente vai ter o conteúdo de sistema respiratório apresentado dessa forma um pouco diferente, com os slides retirados diretamente do AVA, porque a semana de prova acabou deixando muito corrido para a gente preparar a aula naquele nosso formato normal. Então, eu acho que assim vai ficar mais fácil para a gente conseguir ser o mais rápido possível. Então, não se esquece de se inscrever e bora lá! Bom, aqui nessa nossa primeira imagem, a gente tem as estruturas, né, que compõem o sistema respiratório, começando ali pela cavidade nasal, a epiglote, faringe, laringe, traqueia, bronquíolo, brônquios, pleura, pulmões e diafragma. Nós vamos comentar cada uma dessas estruturas da forma mais breve possível para facilitar o entendimento e explicar de fato como é que funciona esse sistema. Primeiro, a gente precisa diferenciar a respiração pulmonar da respiração celular, que é aquela feita pelas células, pelas mitocôndrias, com o objetivo de obter energia, enquanto a respiração pulmonar é essa respiração mecânica que depende do órgão que a gente chama de pulmão ou pulmões. Beleza? Então, prosseguindo. Aqui a gente começa a ver, né, de fato, o caminho que o ar faz depois que ele entra pelas nossas fossas nasais, que no caso seriam as nossas narinas e estruturas do rosto, conforme estava lá no esquema da anatomia do primeiro slide. Então, como vocês podem acompanhar aí, o caminho que ele percorre é fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Brônquios entram nos pulmões, bronquíolos e alvéolos pulmonares dentro dos pulmões. O pulmão ele tem várias dessas estruturas que estão em contato com o ar para realizar as trocas gasosas, justamente para que a superfície de contato seja aumentada e essa função possa ser otimizada, entendeu? Que nem as microvilosidades do intestino, por exemplo, que tem o objetivo de aumentar a digestão, os alvéolos pulmonares, os bronquíolos e os brônquios fazem como se fosse a mesma coisa. Aqui nós temos o esqueminha das fossas nasais, que são as cavidades do nosso rosto, como eu já disse, né? E o objetivo principal é filtrar, umedecer e aquecer o ar. Por quê? Porque quando o ar entra no nosso nariz, ele pode estar com muitas partículas, né? Pode estar muito seco, numa temperatura não muito agradável, que pode acabar irritando justamente a parte interna do nosso sistema respiratório, que contém essa mucosa muito sensível. Então, a gente tem aí essas glândulas produtoras de muco, essas células produtoras de muco, né? Que tem o objetivo de umedecer o ar e acabar regulando a temperatura. E, em decorrência disso, a gente tem o nosso sentido do olfato também, que vem, os principais receptores estão no nosso nariz, nas nossas narinas, né? Então, basicamente essa é a função desses líquidos que nós temos. Aqui a gente tem a explicação das estruturas faringe e laringe, né? A faringe conduz o ar para a laringe, essa logo depois aqui que a gente meio que engole, entre aspas, o ar. E a laringe são peças cartilaginosas articuladas, que vai finalizar lá na nossa traqueia, que é o órgão que está representado nessa imagem aqui que eu vou botar agora. Como a gente pode ver aí, essa porção de cima da traqueia, né, justamente essa porção que é a traqueia, perdão, é formada por anéis cartilaginosos que permitem que ela seja mais maleável, digamos assim, do que se fosse uma estrutura totalmente óssea, que termina nos brônquios e que entrou nos brônquios secundários que vão para dentro do pulmão, que um pulmão vivo é mais ou menos desse jeito. Dá pra ver bem a traqueia ali, certo? Aqui nós temos a explicação das estruturas justamente conhecidas como alvéolos pulmonares, né, que são esses sacos de paredes finas formados por células achatadas que são recobertos de capilares sanguíneos. São extensões de vasos sanguíneos justamente onde ocorrem as trocas gasosas, onde o oxigênio entra e o gás carbônico é liberado pela expiração e onde o oxigênio cai na corrente sanguínea quando a gente inspira. Então, são nessas estruturas que ocorrem as trocas gasosas. É muito importante manter isso em mente. Bom, aqui nós temos, por fim, de uma forma bem simplificada, um esqueminha da respiração. Na inspiração, os músculos se contraem e o pulmão enche de ar. Na expiração, os músculos relaxam e o pulmão esvazia. Os músculos principais que estão envolvidos nessa movimentação dos nossos pulmões são os intercostais, que estão entre as nossas costelas, e o diafragma, que regula justamente essa entrada e saída do ar. Inclusive, quando a gente está com soluço, é porque tem uma irritação no músculo do diafragma. Então é isso, gente. Peço desculpa mais uma vez por essa aula nesse esquema que vocês não estão acostumados. Lembrando sempre de acessarem o AVA e verem as lives, acompanharem lá todo o conteúdo que está bem explicadinho. Lembrando que ninguém é muito pequeno
que não possa ensinar e nem muito grande que não possa aprender. A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau.